Gente, o Congresso Nacional se prepara para encerrar o recesso agora no meio do ano. Vai ter uma longa agenda de votações com destaque para as pautas econômicas. Sobre essas expectativas, a gente vai conversar agora com o deputado federal Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo. O senhor é presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, né? E aí eu queria entender do senhor, então, quais são as pautas e quais são as discussões mais delicadas que vocês vão encarar agora nesse segundo semestre, principalmente quando a gente está falando para o empreendedor brasileiro. Boa noite. Olha, boa noite, muito obrigado pela oportunidade. É importante dizer que nós precisamos completar a votação de algumas reformas importantes, como, por exemplo, o arcabouço fiscal. A Câmara dos Deputados votou, criou regras bastante específicas para os gastos públicos no Brasil, foi ao Senado Federal, ocorreram algumas alterações significativas e esse projeto volta à Câmara dos Deputados para ser votado agora no início do segundo semestre. E é importante que seja votado com bastante brevidade. Afinal, tudo que nós precisamos oferecer a quem empreende é um ambiente com segurança jurídica e com previsibilidade. Isso é o que falta ao empreendedor brasileiro. Além disso, claro, acompanhar o andamento da reforma tributária, que também foi votado no final do primeiro semestre na Câmara dos Deputados, agora já se encontra no Senado Federal. O presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, já anunciou uma celeridade na análise da reforma tributária e nós precisamos continuar acompanhando com muito detalhe e com muita atenção. Deputado, na edição desta quarta-feira, eu conversei com o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, e ele estava mencionando uma preocupação dele em relação ao arcabouço fiscal por conta do orçamento do governo federal. Então, que o orçamento previsto estava se descolando demais daquilo que de fato iria acontecer e que era muito difícil trabalhar com números que estavam distantes da realidade. O senhor enxerga dessa forma também? Não necessariamente dessa forma, mas é importante que nós tenhamos, como eu disse, previsibilidade. O arcabouço fiscal é o conjunto de regras que limita ou que orienta o gasto público limitado ao que está sendo arrecadado. Algumas exceções foram abertas dentro do Senado Federal para que não respeitasse esse limite de gastos. E isto está em descompasso com o orçamento. É fácil de ser ajustado? Sim, mas cada vez que nós criamos exceções, nós prejudicamos o orçamento. Aliás, o Brasil é o país das exceções. É isso que prejudicou, inclusive, o nosso sistema tributário. As regras precisam ser absolutamente transparentes e de conhecimento de todos. Agora, deputado, eu queria saber do senhor também qual que é a sua expectativa sobre a condução do debate em torno da reforma tributária no Senado, principalmente para o setor que o senhor representa. Olha, é importante dizer que eu votei sim a reforma tributária. Nós temos 174 países no mundo que utilizam o sistema de contribuição de impostos sobre consumo no ato do consumo. O Brasil é uma exceção. Possui aí uma parafernália tributária. E das duas, uma, ou o mundo inteiro está errado e nós estamos certos, ou talvez o nosso sistema esteja errado e o mundo esteja correto. Partindo dessa premissa, nós precisamos criar um ambiente tributário no Brasil que atraia investimentos. Hoje, existe uma movimentação gigantesca de todas as cadeias produtivas globais. E nós precisamos oferecer o Brasil como um local seguro, como um local possível de se investir, com um ambiente de negócios com previsibilidade. E é exatamente por defender o ambiente de negócios que a Frente Parlamentar do Empreendedorismo se reúne para lidar com temas que possam desburocratizar, simplificar o ambiente de negócios. E é isto que a reforma tributária propõe quando adota o imposto sobre consumo. Mas, mais uma vez, é importante ficar atento às exceções que acabam sendo criadas. São estas exceções que deturpam o projeto e comprometem o resultado. Portanto, é muito importante que a Câmara dos Deputados, que o Senado Federal tenham responsabilidade ao criar benefícios fiscais, ao criar exceções dentro da reforma tributária, porque isso penaliza
todo o restante da economia que estará contribuindo com os impostos sobre o valor no ato do consumo. O senhor não acredita no aumento da tributação? Como? O senhor não acredita no aumento da tributação com a reforma? Não pode haver aumento da tributação. Nós somos totalmente contrários a qualquer aumento da tributação. Por isso que o projeto escala o TCU, Tribunal de Contas da União, para acompanhar a alíquota modal que deve oferecer equilíbrio. Sabe de uma coisa muito importante que essa reforma vai trazer? Uma consciência tributária ao cidadão brasileiro. Pois hoje, todos nós pagamos impostos em todos os bens e produtos que consumimos e não temos a menor ideia de quanto pagamos. A hora que cada cidadão brasileiro, no ato de comprar uma caixa de fósforo ou comprar um carro, souber exatamente quanto está pagando de impostos, que hoje estão escondidos no preço do produto, mas se tornarão claros com a adoção do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado, nós vamos despertar a consciência de cidadão contributivo, pagador de impostos. E aí, o cidadão brasileiro vai perceber que nós somos um dos maiores pagadores de impostos do mundo e perceber que a saúde não é gratuita, que a educação não é gratuita, que a segurança pública não é de graça, que nós pagamos e pagamos muito por elas. Portanto, se tornarão todos nós cidadãos mais exigentes com o serviço público. Deputado federal Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, que também é presidente da Frente Parlamentar de Empreendedorismo, muito obrigado por conversar conosco hoje. Boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Até a próxima.